Oi, gente, boa noite. Hoje a aula vai ser sobre fenômenos ondulatórios destinados a alunos do ensino fundamental, nono ano, e destinado a alunos da educação de jovens e adultos. Eu vou estar utilizando ah, o FET Colorado, tá? Que é um simulador, e eu não estou usando o Meet, então minha imagem não vai aparecer. Enfim, vamos falar sobre as ondas, né? Ondas, que são ondas, né? Onda é qualquer perturbação que ocorre no meio, tá? E a onda, gente, ela transporta energia, mas não transporta matéria, tá certo? Então, vamos ver os tipos de fenômenos ondulatórios que tem. Vou mostrar aqui sobre ondas na água, ondas sonoras e as ondas luminosas. Vamos começar aqui no PET Colorado, é um simulador bem bacana e muito didático, muito instrutivo. Primeira coisa, eu vou marcar o gráfico que eu quero ver. O gráfico, certo? Gráfico. Vou deixar esses parâmetros físicos aqui para eu explicar daqui a pouco. E primeira coisa, vocês estão vendo que eu tenho uma torneira. Essa torneira vai pingar água. E essa torneirinha vai perturbar o meio, tá? Que é a água. Aliás, as gotas que vão sair dessa torneira vai perturbar o meio que é a água. Eu vou pegar o laser aqui, só para mostrar que esse aqui é a posição, tá? A posição de equilíbrio da onda aqui, tá certo? É um ponto de equilíbrio em que eu separo, tá? Para que a onda aconteça. Graficamente vocês vão ver que esse ponto de equilíbrio vai oscilar, vai ter uma oscilação de uma onda aqui, certo? Deixa eu selecionar aqui e vou começar a mostrar as ondas sonoras aqui. Desculpa, as ondas em água. Ó, então, vamos fazer primeiro. Olha só, percebam, gente, que eu tô tendo que um meio que é a água sendo perturbado. Essa gotícula tá caindo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho círculos brancos e círculos escuros? Esses círculos em branco são os vales, tá? Aliás, são as cristas ou que a gente chama lá, tá? Os picos, cristas ou picos. Essa parte escura vai ser o quê? Vai ser os vales ou a depressão. A cada distância entre esses círculos em branco aqui, eu tenho o comprimento da onda, tá certo? Eu tenho o comprimento da onda. Primeira coisa, vamos ver esses parâmetros físicos de uma onda. Primeira coisa, quero falar sobre frequência. Vocês estão vendo esse quadrinho logo acima aqui? Tá vendo? Eu tenho esse quadrinho aqui esse quadrinho aqui tem frequência e amplitude. O que é a frequência, né? Frequência é o número de vezes em que acontece o fenômeno aqui, no caso dessa onda, tá? Ou seja, a quantidade, o número de ciclos em determinado tempo que vai acontecer, eu tenho a frequência. Então vocês estão vendo que a frequência aqui, essa gotícula, ela está caindo sempre no mesmo tempo aqui, formando essa onda e uma frequência determinada, tá vendo? A frequência, ó, então, para ocorrer essa onda, tem uma certa frequência. E o que eu vou fazer com esse primeiro parâmetro? Eu vou mudar aqui essa frequência. Quando eu ponho ela no mínimo, ó, perceba que a onda que ela se propaga mais devagar, tá vendo? Olha o gráfico aqui embaixo, ó, de propagação dela. Ela se propagando um pouco mais lentamente, ó. Tá? Isso aqui é uma vista de cima que a gente está vendo, tipo se fosse uma cuba d'água, uma bacia. Essa é a vista de cima, tá certo? Se eu quisesse verificar a vista de lado, eu também faria lá. Ó. Olha a onda se formando através dessa perturbação dessa gota aqui na água, tá vendo? Ok? E um outro parâmetro que eu tenho é a amplitude. Deixa eu voltar com a vista de cima. Então, antes de eu falar da amplitude, eu vou
aumentar essa frequência, vocês vão ver que essa onda ela vai se propagar com a maior rapidez, ó. Aí eu coloquei a frequência máxima. Aqui, olha só. Tá vendo? O que vocês perceberam que a distância entre esses círculos brancos ela diminuiu? Então ela diminui, ou seja, se diminui o comprimento da onda, aumentou a frequência e vice-versa. Tá certo? Lembrando que o comprimento de onda, gente, é dado em metros, tá? Vamos alterar agora a amplitude. A amplitude vai ser o que? O deslocamento que eu tenho em relação a esse ponto de equilíbrio aqui, ó. Então eu tenho esse ponto de equilíbrio aqui para oscilação, eu tenho um ponto de equilíbrio aqui na representação da onda aí, tá? Que é o gráfico, tá certo? Então vamos aumentar essa amplitude para a gente perceber. Olha só, vou diminuir a amplitude, ó. Note que o deslocamento da posição de equilíbrio, tá? Ele, o que? Ficou menor, tá? Ficou menor. E se eu aumento essa amplitude, ó, põe ela máxima, vê que esse deslocamento aqui ele aumenta, ó. Olha o deslocamento aumentando aqui, ó. Tá vendo? Esse deslocamento aqui. Então, a amplitude, ela tem a ver com o quê? Com a intensidade, né? Com a intensidade de uma onda e não com a frequência, tá certo? Porque tanto se aumentar a amplitude quanto a amplitude aqui, eu não altero nada a frequência da onda, ó. Tá vendo? Eu não altero. Então a amplitude é somente o deslocamento a partir de uma posição de equilíbrio aí, tá? Desse ponto de equilíbrio, em que pode ser maior ou menor. Já a frequência está relacionada com o comprimento da onda. Vamos dizer o seguinte: o que é a equação da onda, né? A equação da onda, gente, ela vai ser dada por V, desculpa, minha letra aqui ficou ruim, vai ser o que é a equação da onda? A equação da onda é a velocidade igual ao comprimento lambda da onda vezes a frequência. Essa é a equação de onda e note que ela é o quê? Que uma coisa é inversamente proporcional à outra. Se eu for aumentar o comprimento de onda, eu vou diminuir a frequência. E se eu aumento a frequência, eu vou diminuir o comprimento dessa onda. Essa é a famosa equação de onda, tá? Em que relaciona a velocidade da onda, o comprimento da onda lambda e a frequência. Lembrando, gente, que a velocidade de uma onda ela só depende do meio, ela só vai depender do meio. Se o meio for água, se o meio for o ar, se o meio for o vidro, no caso para ondas sonoras, tá? Numa corda, então vai depender do meio no qual ela se propaga, tá certo? E apesar que eu estou dando essas posições aqui em centímetro, mas o comprimento de onda, gente, ele é dado em metros, tá? Nunca se esqueça disso. E a frequência é dada o quê? Em hertz. Ela é dada em hertz. O que é a frequência, né? A frequência é o número de oscilações em determinado intervalo de tempo. Então, é o número de oscilações por segundo. Se eu tiver alguma coisa por minuto, eu vou ter que transformar para 60 o quê? Segundos. Né? Se eu tiver em hora, eu tenho que transformar para segundos também. Ok? O que acontece? Tem um exercício no livro da EJA, da coleção Viver e Aprender, fala assim que o beija-flor bate, o batimento das asas dele são 60 batidas por segundo. O que isso significa? São 60 batidas a cada 1 segundo, então é 60 Hz. Tem outro exercício que fala das 120 batidas por minuto do coração. É 120 batidas em 1 minuto. Então é 120 batidas dividido por 60, que dá 2 Hz. Não é isso? 120 por 60. E 1.200 rotações por minuto, um outro exercício, que dá o quê? Que vai dar 1.200 rotações dividido por 60 segundos, que dá 20 Hz. Entendido? Esses são os casos da onda em água. Lembrando que ondas em água e ondas sonoras, elas são ondas o quê? Mecânicas.
tá? Ondas mecânicas, ondas longitudinais, tá? A natureza dela, quanto à natureza, são ondas que necessitam de um meio de propagação, tá? E são ondas o quê? Longitudinais. O som é o caso mais peculiar, que o som é totalmente longitudinal, tá? Então, se você for marcar aí, são ondas longitudinais, tá certo? Ao contrário das ondas eletromagnéticas, são ondas luminosas, ou micro-ondas, que são ondas o quê? Transversais, tá certo? Então, de novo, ondas mecânicas, ondas em água, numa corda, ondas sonoras, tá? O som se propagando no ar, ok? Com a velocidade de 340 metros por segundo. Vamos para o próximo aqui, então, falar sobre o som. Ok, deixa eu só selecionar aqui. O som. Ó, o som, ele é uma onda o quê? Mecânica longitudinal. Então, deixa eu só apagar aqui, que eu não quero isso aqui. Lembrando que a velocidade do som no ar, ela é 340 metros por segundo. E vai depender do meio. No ar vai ser um valor, na água vai ser outro valor, no vidro vai ser outro valor e assim por diante. Certo? Então não confundam não. Vamos fazer essa propagação aqui. Eu vou pôr um gráfico aqui, vou tocar um tom aqui, tá? E pôr a onda. Quer ver? Agora eu vou propagar. Pressão no centro, tá certo? Lembrando que o som é uma onda compressiva. Então vai ficar um pouquinho incômodo, tá? Eu vou diminuir a amplitude. Vocês vão ver que o som ficou menos intenso, tá? A amplitude não torna o som nem mais grave nem mais agudo, não. Ele só o quê? Só altera o quê? A intensidade sonora, tá? A intensidade. Porque vocês vão notar lá que as cristas brancas lá, ó, elas não mudam de tamanho, ó. Tá vendo? Vou aumentar mais um pouquinho, fica incômodo, mas elas não mudam de tamanho. Só a intensidade mesmo, tá? Vamos agora alterar a frequência. Eu vou deixar uma amplitude mais baixa, porque senão fica meio inaudível, né? A gente não aguenta. Vamos lá para a frequência, então? A frequência, agora sim, a frequência vai mudar o comprimento da onda, ó. Certo? Ó, a frequência pequenininha, o que aconteceu com essas cristas brancas? Ó, o espaçamento entre elas está maior, tá vendo? O espaçamento entre elas está maior. E se eu aumento a frequência, ó, o espaçamento entre elas vai ficar o quê? Menor, indicando que o comprimento de onda está diminuindo. Ou seja, um som grave e um som agudo, né? Então, frequência pequena vai dar o quê? Som grave. Frequência alta vai dar um som agudo. Certinho? Então, o som que a gente consegue ouvir está entre 20 Hz e 20 mil Hz. 20 Hz está dentro dessa... Vamos pôr a frequência aí que é do ouvido humano. Abaixo de 20 Hz a gente não escuta, que é o infrassom, e acima de 20 mil Hz a gente não escuta, que é o ultrassom. Certo? Para um som grave de 20 Hz, basta você pegar a velocidade do som, tá certo? A velocidade do som, deixa eu fazer o cálculo aqui. Então a velocidade do som é 340 metros por segundo e dividir por 20, tá? Que vai dar 17 metros. Meu M nem saiu aqui, mas ficou mais ou menos. Para o som grave, né? E para o som agudo, eu vou dividir 340 por 20 mil. 20 mil Hz, que vai dar 0,017 metros. Tá? Aliás, desculpa, gente, aqui não é isso não, é o comprimento da onda, tá? Eu tô fazendo o comprimento das ondas aqui. É o comprimento das ondas, tá certo? Então, comprimento de onda por som grave, ó, o lambda, o som grave é 17 metros. O lambda para o som agudo é 0,17, que é uma coisa inversa da outra. Ó,
Então eu tenho aqui, ó, não ficou muito bom aqui não, mas pegando leis, ó, frequência do som grave, divido a velocidade do som pela frequência do som grave, 17 metros. 340 para o som agudo, eu divido por 20.000 Hz, tá? Que eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,17 metros, ou seja, o comprimento de onda grande, frequência pequena. Aqui, ó, comprimento de onda grande, frequência pequena. Comprimento de onda pequenininho, frequência alta. Uma coisa inversamente proporcional à outra. Aí, como eu estou falando de som, deixa eu só dar uma paradinha aqui, para ele não ficar muito inaudível. O que acontece? As ondas de rádio, apesar que a gente ouve, né? A gente ouve as ondas de rádio, a gente pensa que só são ondas sonoras, mas as ondas de rádio não são sonoras, não. Elas são eletromagnéticas. O que quer dizer isso, né? Elas são de natureza eletromagnética e não de natureza mecânica. Elas não são mecânicas, não, tá? As ondas de rádio, não. Como elas chegam aos nossos ouvidos, aí a partir de um processo lá que vira o som, tá? Vai virando som. Aí o que acontece? Às vezes eu tenho interferência. Interferência de uma onda com a outra é o que acontece nas rádios com interferência, uma rádio pirata e uma que não é legalizada e uma rádio legalizada. O que acontece? Às vezes uma fica interferindo na outra, o sinal, tá certo? O sinal interfere um no outro e isso aí dá o fenômeno da interferência, tá? Então a semelhança vai ser a semelhança dos comprimentos de onda dessas rádios aí, das ondas emitidas, tá? Por essas rádios, semelhança dos comprimentos de onda delas, que faz com que ocorra a interferência. Outra coisa bacana é o fenômeno da ressonância. Aí a ressonância tem mais a ver com o som, tá? O que acontece? Se você tiver um corpo que vibra com a mesma frequência de uma onda sonora, ocorre o fenômeno da ressonância. Exemplo, uma cantora lírica que dá um agudo e esse corpo vai vibrando, né? As moléculas do corpo vai vibrando, ela vibra. Quando chegar na mesma frequência da onda emitida, esse copo quebra. É muito difícil esse fenômeno, tá? Tem cantoras que conseguem, outras nem tanto, né? Lá nos Estados Unidos aconteceu de uma ponte, né? Chama Tacoma Narrows, que ela despencou, porque foi ventando muito, aí a ponte começou a vibrar. Na hora que ela chegou com a mesma frequência de vibração do vento, tá? Deu ressonância, ela caiu todinha, tá? Ela caiu todinha, ela despencou, certo? Então ressonância é isso aí. Se você tiver frequências, né? Um corpo que tem a mesma frequência da onda que foi emitida, tá? Ocorre o fenômeno da ressonância, né? Bem bacana isso também. E vamos, para a gente terminar, falar da luz, né? A luz é uma onda eletromagnética, tá certo? A natureza dela é eletromagnética. Ó, tá vendo que eu tô fazendo com que a luz se propague aqui. A luz se propaga no vácuo, por isso ela é uma onda que eletromagnética. Ela tem um campo elétrico e um campo magnético, certo? Então ela é uma onda que transversal. Ela é uma onda transversal. E aqui eu tenho as frequências, ó. Tá vendo? A frequência que a gente enxerga é da luz visível. A gente não enxerga outra frequência. Então, pro vermelho lá, ó. Vamos ver o vermelho lá, ó. Ó, o vermelho, tá vendo? O vermelho, ele é a luz que tem um comprimento de onda maior, tá certo? Porque ele tem uma frequência o quê? Menor. Ao passo que se eu for lá pro violeta, ó. Pera aí só um instantinho. Se eu for lá pro violeta, olha os comprimentos de onda pequenininhos aí. Essas cristas violetas aí, tá? As cristas violetas. Lembrando que as cristas são violetas e os vales estão em escuro aqui. Tá certo? Vamos ver o gráfico? Ó,
Olha lá o gráfico, tá vendo a frequência alta da luz violeta? Tá vendo? Aí vamos ver a frequência agora do... Tem um efeito de som aqui. Esse efeito de som fica ruim porque a onda tá muito com frequência alta, tá? E olha a vermelha, vamos ver o efeito de som. Ela ficou bem mais grave, né? É o efeito sonoro aí. Eu vou tirar esse efeito sonoro, porque senão fica inaudível. Então, é isso aí. Outra coisa bacana é a questão, gente, do arco-íris. Antes de eu passar por arco-íris, tem uma outra questão aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Não consegui, não. Tá. Acho que eu não vou conseguir mexer aqui no... eu tentei aqui, mas não deu não, que eu não selecionei. Ah, tá. Agora eu vou conseguir tirar minha barrinha de ferramenta aqui. Ficou 12, não tem problema não. Só para eu passar, para eu mostrar para vocês o outro aqui, ó. Tá? Que é o prisma. Que seria o quê? Deixa eu desmanchar aqui, que seria... Agora eu não vou conseguir apagar aqui, mas não tem problema não, tá? Eu tinha que apagar lá no Open. Agora eu vou conseguir apagar. Só um instante aí que eu apago, que eu não quero me delongar muito. Aí eu vou lá, visualizo a mesa novamente aqui, ó. Tá certo? Tem um outro fenômeno que é o da dispersão. A dispersão da luz. A luz se dispersando. Deixa eu pegar aqui, ó. Então eu já pus pinça, ondas de rádio, igual eu falei para vocês. As ondas sonoras, depois eu mostro um pouquinho mais. Eu quero, se eu achar aqui, se eu não demorar a achar aqui, né? Meus prismas, né? A introdução de ondas aqui. Eu não quero me delongar, deixa eu só pôr aqui de novo. Vamos esperar mais um pouquinho aqui que vai aparecer. Deixa eu colocar física aqui. Às vezes acontece, tá, gente? Em aulas assim, mas não tem problema não. Tá, aí eu vou falar sobre... Só pra gente ver a dispersão da luz num prisma aí, tá? Acho que é aqui, ó. Isso. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, não, porque senão fica chato de ver, né? Só abrir aqui que eu vou mostrar. Então eu já vou direto para prisma. Depois eu tinha que falar sobre os fenômenos de refração e reflexão. Então, antes de eu mostrar o prisma, eu já vou falar da refração e da reflexão. Então, olha só. A reflexão é aquela em que eu tenho que o raio incide aqui, ó, e ele reflete no mesmo meio, tá? Aqui é ar. Aqui é ar, tá? Então, o raio vem e reflete, tá? Ele vai refletir com o mesmo ângulo aqui, ó. Tá certo? E a refração, não. A refração, o raio de luz ou o feixe luminoso, ele vai mudar o quê? Ele muda de meio. Ele sai do ar e vai para a água. Do ar e vai para a água. Esse fenômeno é refração. Esse fenômeno é que a luz fica, ou que o feixe de luz ou o raio fica no mesmo meio, que reflete com o mesmo ângulo aqui, é reflexão. Qual ocorre nos espelhos ou num lago, né? Um lago calmo, tá? Um lago calmo e cristalino. É a reflexão. Agora, o caso da refração, não. A refração, aqui, ó. O raio veio, tá? No ar e entrou na água. Aí é refração. No prisma vai ocorrer o fenômeno da dispersão. Tá certo? É a dispersão. Ó, então eu vou colocar o prisma aqui. Vou colocar esse prisma aqui. E vou jogar um raio nele. Tá certo? Joguei, ó. Tá certo? Deixa eu só dar uma angulada aqui, porque aí fica melhor. Vou angular aqui. Vocês estão vendo que eu estou jogando luz vermelha? Depois eu explico um pouquinho melhor isso. Agora a luz violeta, que ela se desvia mais do que a luz vermelha, ela tem um maior desvio lá. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, a dispersão, ó, da luz branca, ó. A luz branca incidindo no prisma, né? Sofre refração dentro do prisma. E na hora que ela sai do prisma para o ar de novo aqui, ó,
ela sai do prisma para o ar de novo, ela dispersa nas 7 cores, que é as cores de quem? As cores do arco-íris, né? Então, o que acontece com o arco-íris? As gotículas de água e a luz do sol passando pelas gotículas de água formam o quê? O arco-íris, que é a dispersão da luz, tá? É dispersão. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula aqui, tá? Desse pequeno comentários sobre ondas, tá? E alguns fenômenos, e tenham gostado. Na próxima eu vou falar sobre o olho humano, tá? O olho que é importante, o olho humano também. Um abraço para vocês e até mais.